A partir de hoje, o Canal Rural exibe uma série especial sobre os impactos que as queimadas provocam ao meio ambiente do Cerrado, um bioma que ocupa cerca de 25% do território brasileiro. O problema também causa sérios danos à saúde de todas as pessoas, e também na economia da região. A gente vai acompanhar agora uma reportagem de Vinícius Ramos. Fogo sem controle, imagens que mostram a destruição desenfreada da fauna e flora de um dos maiores biomas do Brasil. Seja na beira de estradas ou perto de centros urbanos, e mesmo com todo o aparato técnico, controlar e apagar o fogo no Cerrado é um trabalho difícil para os brigadistas voluntários e corpo de bombeiros. A mudança de direção dos ventos, né? Por características táticas, a gente escolhe o melhor posicionamento para fazer o combate ao fogo. E nessa mudança de vento, a gente tem que mudar rapidamente a posição de combate para não sermos surpreendidos. Até porque os incêndios aqui, eles têm várias frentes. Então, às vezes, a gente está combatendo uma região e vem um outro incêndio já vindo em outra direção, como se fosse cercando a guarnição. Então a gente tem que ficar o tempo todo monitorando. Então tem bombeiros que ficam combatendo e outros bombeiros que ficam só fazendo esse monitoramento, cuidando da segurança da equipe que está lá. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais apontam que o Cerrado é o segundo bioma com mais focos de queimadas, com cerca de 36%, o que corresponde a mais de 23 mil focos apenas em 2023. A Amazônia ocupa a primeira posição com mais de 48%. E mais de 31 mil focos. De acordo com o programa Queimadas do INPE, até agosto deste ano, foram mais de 15 mil focos em todo o Nordeste. O monitoramento por satélite aponta ainda que os estados que integram o Mato Piba estão no topo da lista de focos de queimadas no Brasil, ficando atrás apenas do Pará, Mato Grosso e do Amazonas. Os dados são atualizados diariamente e preocupam. De acordo com autoridades, podem bater recordes. Segundo os dados, a gente vai ter um foco de incêndio maior do que o ano passado. Aí relacionado então até com o que está acontecendo com o fenômeno do El Niño. Então, a gente vai ter aí, segundo nossos dados estatísticos, já começou, mas tende a se intensificar agora aí a partir de setembro, aqui na região do Oeste, depois descendo um pouco para a região da Chapada. Mas, por enquanto, são bases de dados em questões meteorológicas ainda. A gente não tem essa informação concreta na ponta. Mas, segundo informações, vai ser pior sim. Para o diretor de fiscalização do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, os incêndios desequilibram todo o ecossistema. E isso faz com que, inclusive, a depreciação do próprio solo no processo de queima de matérias orgânicas que ali está. Então, ele tem que ser, de maneira incisiva, coibido e não incentivado. Infelizmente, tem alguns deles que são em fruto do ambiente natural, do sistema climático da região, das características do bioma, que tende a ter incêndio espontâneo e tem que se fazer um trabalho, inclusive educacional, mostrando danos que isso pode causar. Eu fico muito preocupado, inclusive, porque você está perdendo diversidade, inclusive, nesses processos. A falta de informação é um dos problemas. É o que explica a bióloga Lúcia Ferreira, que coordena o Centro de Referências de Áreas Degradadas da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Existe uma confusão da ideia de que o fogo ele pode melhorar uma pastagem ou melhorar a produtividade de extrativismo, por exemplo, relacionado a sempre-vivas, que é capim-dourado. Isso é um erro. Ou que o fogo ele é importante para a manutenção de uma vereda, o que é um erro pior ainda. Então existem alguns mitos que precisam ser derrubados, algumas lendas rurais que precisam ser derrubadas. E isso precisa acontecer, as pessoas precisam buscar informação. Assunto que também preocupa instituições locais, já que, de acordo com especialistas, recursos hídricos em áreas de preservação
também são afetados. Então, na parte dos rios, das nascentes, que onde acontece incêndio, realmente há um risco muito grande de prejuízos, né, com relação à questão de percolação da água, a questão de prejudicar, né, a fluidez das nascentes, além, logicamente, da emissão, né, de gases de efeito estufa para a atmosfera, que vai causar, digamos, prejuízo ao nível mais global. Além de monitorarmos, mantemos aí uma rede, né, de atuação nos combates, com apoio dos produtores rurais. Treinamos mais de 18 pilotos agrícolas para combate a incêndios florestais, e também disponibilizamos alguns equipamentos para brigadas na região, brigadas tanto das prefeituras como das propriedades rurais. Quem também sente os impactos das queimadas são as pessoas que moram em centros urbanos e também na zona rural. É o que você vai ver no segundo episódio da série da reportagem Cerrado Sem Fogo, na próxima quarta-feira, aqui no Mercado e Companhia.